A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 4 de outubro. Bem-vindos à emissão desta semana com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, como é habitual. O meu nome é Luís Matias e fico aqui consigo também a moderar a conversa até às 19 horas. Antes do tema de agenda, vamos às notas de abertura. Bento Anastácio, hoje é a tua vez de começar. Que notas trazes para o início do programa? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Eu hoje, por ser dia 4 de outubro, lembro a proclamação da República em Évora, nos passos do Conselho, que foi feita no dia 4 de outubro. Lembrar porquê? Porque depois de todo este folclore à volta das cerimónias fúnebres da Rainha de Inglaterra e com tanto interesse com que foi seguido, parece que a República está um pouco esquecida e os seus valores para a gente de hoje dão isto como tudo, como valores adquiridos convém nesta altura lembrar o que é genericamente chamado de ética republicana. Ética republicana que tem a ver com a transparência nos processos, que tem a ver com a legitimação dos titulares de cargos, que passa também pela impossibilidade de manutenção ad eterno em qualquer lugar de eleição. E este aspecto ainda não foi concluído em Portugal, já que, e bem, o Presidente da República tem um limite de mandatos, os Presidentes de Câmara, os Presidentes de Junta têm limites de mandato, os Primeiros-Ministros e os Deputados não têm limites de mandato. Eu penso que isto viola o princípio republicano da não manutenção indeterminada dos poderes. Também tem a ver com a ética republicana a forma como se diz ao povo o que se passa e a forma como se nomeia, desnomeia e quem toma posse de cargos públicos deve estar acima de qualquer suspeita. Eu, quando digo acima de qualquer suspeita e falo no governo, não estou a falar no caso do ministro do marido da ministra, estou a falar no caso do ministro da Saúde. Do Lula da Silva? O Lula da Silva é a seguir. Tá O ministro da Saúde, que só depois de indigitado e de posse tomada, foi resolver o problema de uma incompatibilidade. A nomeação de pessoas incompatíveis para os cargos é uma violação da ética, seja ela qual for, muito maior da ética republicana. Outra coisa que não se pode fazer é enganar as pessoas deliberadamente, ou seja, ao fazer propaganda ou ao fazer divulgação política, tem que haver um princípio base, que é da honestidade intelectual. Não se pode estar sempre a utilizar a chicana política, a má língua, o diz mal, já que isso é um dos, a meu ver, um dos elementos que faz com que haja uma distanciação cada vez maior entre o comum dos cidadãos e a elite que nos desgoverna. Portanto, eu queria deixar aqui só lembrar a República hoje e a República sempre e fazer lembrar aos titulares de cargos de poder, aos dirigentes partidários, a quem por aí anda, que isto é uma República e a República tem uma ética. E se não for pedir muito, é favor cumprir. Bem, agora deixei de ouvir o Bento Anastácio, mas já também o Bento estaria... Problema, coisa do exato. Bem, o Bento deixou a sua posição e a sua nota para a abertura do programa de hoje sobre a República e ética republicana. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Nota para a abertura deste A Torto e a Direito de 4 de outubro. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio. Boa tarde aos nossos ouvintes também.
Eu faço votos para que os princípios e da ética republicana que o Bento Anastácio aqui enumerou, estes e outros que eventualmente terá falhado, se extravasem e sejam aplicados na nossa região, no nosso país, na nossa comunidade, no mundo inteiro, para que, pelas piores razões, não se eternizem os piores republicanos com os princípios mais adulterados que são possíveis praticar nas repúblicas, nesta e nas outras repúblicas todas. A minha nota de abertura. Uma república que vai no terceiro rei. Vamos ver. Portanto, não, mas mais do que o rei ou o republicano, os princípios deviam ser transversais nas monarquias e nas repúblicas e, portanto, eu partilho também da clareza, da não corrupção do poder, pelo poder, enfim, tudo isso. E, portanto, oxalá que o mundo fosse todo feito, independentemente da república ou não, que fosse todo guiado por todos esses pilares fundamentais da convivência em comunidade. Bom, vou ser muito rápido na nota de abertura e vou ser muito mais rápido na nota de abertura do que sou no trânsito em Évora. Que me desculpem todos aqueles que têm que ver com o trânsito em Évora, mas eu não posso, quer dizer, Évora está uma cidade parada no trânsito para já. A determinadas horas do dia, praticamente a todas as horas do dia, somos obrigados a cruzar. Não é preciso irmos ao centro da cidade, mas que temos a atravessar Évora de um eixo do sul para o norte, do norte para o sul, do oeste para o oeste, somos confrontados com filas intermináveis de trânsito, o trânsito parado, praticamente parado, e portanto há aqui qualquer coisa que não está bem há muito tempo e tem vindo a agravar-se a situação e isso é penoso para quem vive em Évora, para quem atravessa Évora, é um mau cartão de visita desde logo para quem quer entrar em Évora. Uma vez que está numa fase de discussão do futuro PDM, ou independentemente deste, mas que dentro do atual, que ontem já se comecem a tentar resolver os problemas relacionados com o trânsito em Évora. O trânsito dentro da cidade é um aspecto, intramuros será outro. Cruzar a cidade é qualquer coisa que está inerente à existência de Évora enquanto cidade e é penoso. E, portanto, para todos aqueles que vivem em Évora, para todos aqueles que passam por Évora, que Évora não dê uma imagem de cidade parada, e isto daria aqui pano para mangas, que não dê uma imagem de cidade parada porque o trânsito está parado, às vezes de uma forma que não se consegue explicar. E, portanto, deixo aqui esta nota, porque acho que é clara para todos nós que vivemos o dia-a-dia na cidade ou que passamos diariamente pela cidade. Obrigado, Ricardo. Passo agora ao Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo ao Torto e Direito. Que notas trazes para o início do programa? Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, eu por acaso também queria falar do trânsito, mas o Ricardo já disse o essencial do que eu poderia dizer. Também me aconteceu já 2 ou 3 vezes nos últimos 7 dias, 2 ou 3 vezes ter que atravessar de um lado ao outro da cidade. Façam como eu, andem de autocarro. Pois, claro. Não é solução, não é solução. Não há autocarros com a frequência desejada. Essa é que é a verdade. O que é certo é que levam só tempos infinitos para andar em Évora. É uma cidade parada, o Ricardo definiu muito bem. Mas a minha nota de abertura de hoje tem a ver com o Presidente da República. O Presidente da República tem feito algumas tristes figuras ultimamente. A última que me lembro foi num campo de beisebol na Califórnia, a lançar uma bola sem jeito nenhum, uma bola de beisebol, evidentemente, e com a língua de fora, numa pose patética. E finalmente, hoje, consegui ler e ver na televisão qualquer coisa que o Presidente da República disse com sentido e com sentido de Estado. Disse ele para a República está cá?
Para evitarem as guerras, todas elas, e em particular as mais chocantes na violação dos princípios do direito entre as nações, as Forças Armadas são imprescindíveis para travarem as guerras depois de desencadeadas, para construírem a paz e ao mesmo tempo para proporcionarem a sua experiência no contacto com o povo no território nacional, em especial em momentos de maiores provações. Para tudo isso as Forças Armadas são insubstituíveis. Ora, até que enfim que o Presidente da República diz alguma coisa digna de um Presidente da República. Ora, o Alberto deixa esta nota de louvor ao Presidente da República. Assim se pode chamar. Assim se pode chamar, não é? Neste Torto e Direito entramos na agenda com as eleições no Brasil. Vamos ter uma segunda volta entre o Lula e o Bolsonaro. Já era expectável que tal acontecesse. Ainda assim, nas hostes do Lula da Silva, havia uma esperança de que a eleição pudesse ser decidida à primeira volta, mas certo é que tal não aconteceu. O que aconteceu mesmo foi uma bipolarização ainda mais acentuada, porque os dois candidatos tiveram bastante mais de 40% cada um nestas eleições, relegando para um nível de insignificância, estou eu a dizê-los, os restantes candidatos à presidência da República do Brasil. Bento Anastácio, vamos a uma análise a este resultado eleitoral no Brasil, que também parece ter uma distribuição geográfica, um candidato mais a norte e outro candidato mais a sul. Pois, o que aconteceu foi o esvaziamento total do centro político no Brasil. Temos, de facto, uma bipolarização não só social, mas também regional. E temos, como se diz em bom alentejano, o baile armado. Porque nessas eleições foi eleito também o Senado e o Congresso, também os congressos estaduais, os governadores, uma quantidade de gente, e ficou a maioria dos parlamentos, quer estaduais, quer o nacional, nas duas câmaras, uma confusão pegada. Já que, apesar de tudo, o partido do Bolsonaro teve bons resultados para as duas câmaras. Os outros resultados não são assim nada de que não se estivesse a contar, sei lá, a vitória do candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, ou a vitória do candidato do Lula no Rio Grande do Sul, não tem nada de estranho. Agora, o que me parece que tem de relevar é que entre o segundo e o terceiro candidatos mais votados, existe uma decalagem de quase 40%. Lula da Silva e Bolsonaro têm à volta de 90% dos votos. Ou seja, não existe nenhum campo mais ou menos central com alguma relevância no Brasil. Não é coisa que a mim me preocupa, antes pelo contrário, já que eu sempre disse que só havia uma luta, que era a de classes, e por isso que se agrupe de um lado o capital, do outro o trabalho, para mim não causa nenhum problema, antes pelo contrário. Pelo contrário, porque a radicalização da luta assim é mais possível. O que nós temos? Temos aqui uma situação que vai ficar para mais tempo do que eu supunha, que era que a radicalização à extrema-direita do Brasil tivesse sido uma coisa mais temporal. E nós vamos ver que, de facto, há uma criação mais estrutural do bolsonarismo. O bolsonarismo está, de facto, implantado no Brasil, quer nós gostemos, quer não gostemos. Eu não gosto nada, mas o facto de eu não gostar não faz com que isto não seja um facto. E ninguém, nem as sondagens, muito menos, já que previa que o Bolsonaro tivesse esta votação tão grande. Nunca me pensei que o Bolsonaro pudesse ser eleito à primeira volta, o Lula pudesse ser eleito à primeira volta. Não consigo entender ainda
bem os resultados do Ciro Gomes, que é o centrão do Brasil, mais do que a candidata do PMDB, e foi uma pessoa, uma área política que discutiu segundas voltas nas presidenciais brasileiras, está reduzido a 3,5%, é quanto vale a área social-democrata no Brasil. Não me parece que seja de facto assim, mas todas as condicionantes da América Latina, todas as condicionantes do pós-Covid, desta guerra, etc., radicalizaram a sociedade. E é isso que nós temos presente no Brasil. Assim como se radicalizaram as posições em Itália, mas na Europa estas coisas não são assim, ainda não são assim tão evidentes. Vamos ver o que nos traz a segunda volta. Eu penso que será uma vitória do Lula da Silva, mas o próximo governo Lula vai ter que suar muito para conseguir governar com o Parlamento e com o Congresso que temos. E depois muito bem. Já te dou oportunidade num outro momento para explorares e aprofundares mais o que queres partilhar sobre estas eleições no Brasil. Ricardo Freixal, sobre estas eleições no Brasil, o Bento deixou claro que não esperava que Lula vencesse à primeira volta, mas também não esperava que o bolsonarismo tivesse uma estrutura tão sólida. Que comentário faz a estas eleições, sendo que estamos a falar das presidenciais, já decorreram outros atos eleitorais, naturalmente, e que o Bento também já aqui aprimorou e que podem ser analisados, claro. Bom, vamos ver. Eu não partilho da opinião do Bento, segundo a qual há uma radicalização de posições na política brasileira. Porque não acredito que as tendências de centro-direita, de eventualmente um centro-esquerda, não existam. Existem, só que se aglutinaram... Nestas eleições nem centro-direita nem centro-esquerda. Não, desculpa, Bento. Nestas eleições, o centro-direita e o centro-esquerda desapareceram. Não, desapareceram no expressar do voto. Agora, elas existem enquanto correntes, foi isso que eu disse. E, portanto, muito mais do que uma radicalização de política, o que há é uma bipolarização nítida. Ou seja, o centro, a única forma que teve de se rever, eventualmente, terá sido no candidato de Bolsonaro. Parcialmente poderá haver algum que terá votado no Lula, mas isto deixa-nos aqui muitas reticências. Não creio que... Não acredito tanto como o Bento, não estou tão seguro que Lula da Silva vença as eleições. Porque, de facto, há aqui 4 mais 3 e tal % que não são um eleitorado fiel, seguramente, a Lula da Silva. Poderá sê-lo no plano de negociações que vão acontecer agora entre este ato eleitoral e o outro que vai decidir a eleição. Mas tudo isto, Bento, a juntar às eleições para o Parlamento e para o Senado, as forças de centro poderão agora aqui alinhar um pouco numa tentativa de tentar acalmar um pouco a entropia que poderá acontecer de uma eleição de Lula da Silva com um Senado e um Parlamento que não lhes são fiéis e que não estão na sua área política. E, portanto, aqui eu acho que estará tudo em aberto. Está tudo muito confuso, de facto. Está tudo em aberto. E aquilo que eu acho é que os candidatos de centro não se conseguiram rever, os eleitores, de centro, não se conseguiram rever nem em Ciro, nem em Simone. E, portanto, eu não estou muito seguro. Ou seja, naturalmente não partilho aqui de nenhuma simpatia especial pela eleição de um ou outro candidato, embora nos princípios republicanos e da comunidade também penso que também o Presidente do Brasil devia estar acima de qualquer suspeita, e parece que não está. Mas isso, ora, vamos ver.
E então parece que, sim, pois, também é verdade. Bom, mas de qualquer forma, parece que não é seguro que a eleição de Lula vá acontecer. Há aqui, agora tudo vai decidir-se aqui no plano de negociações, naquela política por trás da cena, ao qual nós não temos acesso em toda a sua dimensão, que infelizmente irá decidir, se calhar, ou felizmente não sei, irá decidir o futuro do Brasil, que é só a quarta economia mundial, não é? E portanto era importante que o país tivesse rumo e tivesse forma de potenciar, passa o pleonasmo, todo o seu potencial através de políticas concretas, seguras, e essas políticas não são só de economias, não são só de PIB, são também políticas sociais, são políticas de educação, são políticas de saúde, é a política no seu senso mais lato. Portanto, penso que está tudo em aberto e agora deixo aqui a tónica. Não há, quanto a mim, não há uma alteração profunda da forma das pessoas pensarem politicamente. O que há é a única alternativa que elas tinham de votar ou num candidato ou no outro que eles entenderam que seriam os mais capazes de ser presidentes do Brasil. Alberto Magalhães, e no teu entender, o que é que aconteceu no Brasil ou o que é que está a acontecer no Brasil? E será que o Ricardo tem razão na previsão que faz de que Bolsonaro provavelmente será assim o vencedor destas eleições na segunda volta? Não, pois poderá ser, eu não disse que seria. Poderá ser, não é? Uhum. Sim, sim. Não exclui a hipótese. Sim, mas aumenta-lhe a probabilidade perante aquilo que normalmente é falado, não é? Bom, o que é que eu posso dizer que ainda não tenha sido dito? Há aqui um aspecto importante de dissonância entre o Ricardo e o Bento. Sim. A radicalização da política, da atividade política no Brasil e até da percepção e das escolhas políticas da população, ou não. O Bento diz que sim, claramente. O Ricardo diz que aqui não há propriamente uma radicalização da população, mas sim, de posições, mas sim dois candidatos que, entretanto, se tornaram inevitáveis numa escolha em que não servia de mais nada votar noutros. As duas coisas são verdade, na minha opinião. Há uma radicalização, obviamente, sobretudo do lado do Bolsonaro. E dos apoiantes do Bolsonaro, há uma radicalização. O Bolsonaro é da extrema, da direita radical, obviamente, e sem dúvida. O Lula é de uma esquerda radical, mas que se tem tentado suavizar para ganhar o centro. Parece-me que essa é a diferença entre os dois candidatos. Ao passo que o Bolsonaro despreza completamente o centro e acha que é radicalizando-se é que vai ter algum ganho. De qualquer maneira, seja como for, as pessoas votaram nos extremos, portanto ganham os extremos, embora o Lula se modere para ganhar o centro, como eu já disse. O Brasil, de qualquer maneira, está partido em dois. E está partido em dois com uma muralha de ódio entre as duas partes. A coisa não está fácil. Seja quem for o vencedor, o Brasil vai passar por tempos difíceis. Eu queria dizer ainda uma coisa relacionada com isto. Nós vimos as urnas eletrónicas, 300 e tal mil, se não estou em erro, funcionarem perfeitamente no Brasil. Aliás, os apoiantes do Lula contestam a guerra que os bolsonaristas têm feito ao voto eletrónico. Curiosamente, em Portugal, muitos apoiantes, entre aspas, do Lula desconfiam do voto eletrónico. E da última vez que se falou nisso, eu vi muita gente que neste momento apoia Lula dizer que o voto eletrónico é perigoso e que é melhor continuarmos como estamos. Eu cá por mim, agora que não há eleições, trataria de discutir a oportunidade do voto eletrónico em Portugal.
Bento Anastácio, sobre este assunto, sobre as eleições no Brasil, tu querias pormenorizar algo mais, presumo que sobre outras câmaras, sobre as outras câmaras do Parlamento que tiveram também eleições, não é? Sim, mas eu estive a ver e algo ali, eu não consegui, não tive tempo para fazer ali contas àquilo tudo, porque o sistema brasileiro é um bocado complicado. E mesmo a publicação e essas coisas. Mas há bocado o Alberto falava na busca do Lula pelo centro. Mas isso foi feito logo na apresentação da candidatura. O vice-presidente, o candidato a vice-presidente Eu sei que foi da feito lista logo do na Lula da apresentação. Silva foi um adversário do Lula da Silva numa disputa eleitoral quando o Lula foi eleito pela primeira vez. É verdade. E toda essa área do centro se deslocou, na sua grande maioria, para o lado do Lula. Já que também se vem um bocado naquela de que do mal o menos. E isto pode trazer, eu não acredito que quem tenha votado na Simone alguma vez possa votar no Bolsonaro, já que não se está só... Mas a maior parte dos apoiantes do Ciro Gomes deslocaram-se para o Bolsonaro. Votaram sim, útil no Bolsonaro. Sim, isso foi aquela parte, e houve uma parte que já foi diretamente, logo na primeira volta, para que as coisas ficassem logo esclarecidas. Como eu estava a dizer, o que vai acontecer é que o Brasil vai estar 4 anos de mais ou menos ingovernável. Isto numa transição, porque eu não acredito que daqui a 4 anos o Lula se volte a candidatar, até porque já nem tem... Mas estás aqui também a partir do princípio que o Lula ganha as eleições. Não, mas eu não ponho isso em causa. Para mim isso é um dado adquirido. Não há, neste momento, qualquer possibilidade, independentemente da falha das sondagens, as coisas estão como são. Outra coisa que me parece ser de ver nas eleições do Brasil é que aquela coisa do voto obrigatório é uma treta. Portanto, ficou, já que a abstenção foi à volta dos 30%. Portanto, a abstenção não tem nada a ver com as pessoas serem ou não serem obrigadas a ir votar. Eu já aqui disse e volto a repetir, no dia em que o voto for obrigatório neste país, nunca mais voto. Mas isso são coisas caminhas. Eu penso, entretanto, que vamos ter algumas surpresas ainda na América Latina, mas não vai ser no Brasil. O Brasil vai continuar o que tem sido a viragem à esquerda de toda a América Latina, e nós vamos vê-la continuar a sorrir no caminho da esperança. Ricardo Freixel, provavelmente o presidente brasileiro que mais esteve voltado para Portugal foi Lula da Silva nos últimos anos. Depois de Dilma Rousseff, assistiu-se um afastamento, claro, nas relações económicas, culturais e entre os Estados, não na relação entre os povos, porque afinal acabámos por ser também um local de acolhimento de milhares de brasileiros que escolheram o nosso país para viver. Portanto, é um antagonismo, mas queria-lhe perguntar se, a nível político, estes dois candidatos também partilham da mesma visão da relação com Portugal como porta de entrada na Europa, que, pelos vistos, deixou de o ser para o Brasil, ou não? Uma coisa, em relação ao Brasil, ao contrário do que aconteceu na última eleição, o Lula da Silva ganhou de grande em Portugal, quando o Bolsonaro tinha tido quase 70% em Portugal nas últimas eleições. Nas últimas eleições, é verdade, houve uma grande mudança, sim. Ricardo? Luís Matias, a relação entre dois países é bilateral. E, portanto, não é só uma questão de Lula da Silva e Bolsonaro, se aproximarem no que diz respeito às relações entre os dois países, mas também tem que ver com aquilo que é o posicionamento
dos políticos ou dos órgãos de Estado, neste caso, são os políticos a exercer o Estado, a representar o Estado, e aqui, nitidamente, vamos lá saber porquê, ou sabemos porquê. Parece que há uma vontade explícita do Estado português, através das manifestações dos seus órgãos, dos seus políticos, do Primeiro-Ministro, do próprio Partido Socialista que suporta esta maioria neste momento, e também do Presidente da República, até porque terá sido ou mal ou bem tratado, não sei quando foi ao Brasil. Parece que há nitidamente uma aproximação ou um desejo, uma vontade que Lula da Silva vença as eleições para que eventualmente alguma política e alguma aproximação entre os dois Estados possa acontecer. E portanto aí estamos perfeitamente esclarecidos, não é? Todos sabemos do que é que está dependente neste momento a aproximação entre os dois países. Naturalmente que, independentemente de ser Bolsonaro ou ser Lula, é inequívoco que Portugal poderia ser, mas há mais, existirão mais portas de entrada, ainda que Portugal pudesse ter uma posição privilegiada politicamente, mas não tem, se calhar já terá perdido, ou parcialmente terá perdido temporariamente, mas naturalmente Portugal podia ser uma porta de entrada do Brasil para a Europa, como podia ser para outros países que falam português e que já pertenceram ao nosso império. Poderiam ver, se nós não tivéssemos perdido o protagonismo político com essas antigas colónias, Portugal de facto podia desempenhar um papel privilegiado, naturalmente com vantagens também para essa política, para o país, para o Estado, deste posicionamento, quer natural, quer também político. Mas parece que tudo isso, enfim, perdeu-se. Também todos nós sabemos muitas vezes porquê. Se a eleição de um ou outro puder aproximar de uma forma salutar e sustentada política, económica e socialmente as relações, tanto melhor, não é? Agora, quem se pode será o melhor candidato. Bom, neste caso, parece que será Lula e não Bolsonaro. Faço essa pergunta então ao Alberto Magalhães. Alberto, qual será o melhor candidato para Portugal? Não somos nós a votar, nem ele será, mas pronto, já agora dentro deste jogo de interesses, qual será o candidato a presidente do Brasil que será melhor ou corresponderá melhor aos interesses do nosso país? Tendo em conta a maneira como o nosso Presidente da República foi tratado por Bolsonaro, parece-me óbvio que os portugueses deveriam torcer todos e acender velinhas pelo Lula. Agora, seja qual for o vencedor, a posição de Portugal no Brasil não é particularmente interessante. Os brasileiros parece que continuam a achar que Portugal e o colonialismo português é o pai de todos os males brasileiros. A escravatura, se ainda existe ou quase existe, é porque os portugueses levaram para lá os escravos, e etc, 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 etc. Portanto, os brasileiros têm um bom bode expiatório, e o bom bode expiatório dos brasileiros é Portugal. Se as coisas não correm bem em Portugal, no Brasil, a culpa é portuguesa, de certeza absoluta. Portanto, o que é que eu posso dizer mais sobre as relações Portugal-Brasil? O que é certo é que os brasileiros acorrem bastante, têm acorrido bastante a Portugal, sobretudo desde que as condições de segurança no Brasil, pelo menos em algumas partes do Brasil, se deterioraram a tal ponto que a vida humana praticamente não tem valor, tem um valor marginal. Eu conheço bastantes brasileiros em Portugal e todos eles dizem que não pensam voltar ao Brasil, pelo menos enquanto o Brasil tiver a falta de segurança e a taxa de homicídios, de assassinatos que presentemente tem.
Das eleições no Brasil, vamos para a proposta de aumentos salariais para o próximo ano, apresentado pelo Governo. É uma proposta com uma taxa variável que vai dos 8% aos 2%, dá uma média de 3,6% para os funcionários da função pública, isso é o que já é conhecido, mas o Bento Anastácio quer falar sobre o assunto e tem mais informação para nos trazer. E também a sua opinião sobre esta proposta. Bento, o que nos queres falar sobre a proposta salarial apresentada pelo Governo? Presumo que estás aí a cingir-te à proposta para a função pública e não propriamente sugestões que entrem na concertação social. O governo o que faz é estipular o salário mínimo, porque isso não tem que dar contas a ninguém, e estipular os salários para os seus funcionários. E nós sabemos que este governo, que é igual ao outro, e não tem muita flexibilidade negocial. E vem-se juntar esta história da proposta de aumento do governo, vem-se juntar àquela, ao que nós já aqui falamos, dos apoios, do combate à inflação, das condições de vida das pessoas. O que é que nós vamos ter? Vamos ter na função pública um salário mínimo será de 761 euros e 58 cêntimos, uma barbaridade de aumento, e que vão depois lhes serem adicionados os tais 52 euros, que será o mínimo de aumento. Ora, contas feitas, o aumento salariais, o aumento médio na função pública será de 3,6%. Todos sabemos que, face à inexistência da contratação coletiva, a contratação coletiva em Portugal, uma das grandes vitórias dos trabalhadores em 1969, está cada vez mais posta em causa. Só lembrar, e aqui uma saudação aos 52 anos da CGTP, só para lembrar que as grandes lutas dos trabalhadores no tempo do fascismo foram precisamente, entre elas, o direito à contratação social, que, entretanto, por mão do PS, e sempre por mão do PS, tem vindo a sofrer grandes ataques. Ora, a partir do momento em que o salário mínimo é fixado, as empresas ou vão nivelando os salários por baixo, e quem ganhava 50 euros a mais que o salário mínimo ficará a ganhar o salário mínimo e terá aumentos por esse lado. Depois faz outra coisa que eu não consigo entender, como é que viola sistematicamente as leis que foram propostas e aprovadas e regulamentadas pelo Partido Socialista. Esquece pura e simplesmente a inflação, que era um dado adquirido nas negociações salariais, e foi por isso que o ano passado, este ano, os funcionários públicos foram aumentados 0,9%, porque foi as contas que fizeram à inflação, que tinha sido negativa, e, portanto, com a aplicação dos outros fatores, como a produtividade, etc., ficaram com um aumento brutal de 0,9%. Nós vamos, para não estar a chatear muito com números, vou só fazer porque contas por alto, 83% dos trabalhadores da função pública vão perder poder de compra para o próximo ano. Isto a manterem-se os índices que nós temos, já que se nós agarrarmos no estudo feito, por exemplo, pela DECO, não é propriamente uma organização de esquerdalhos, em que o cabaz alimentar básico aumentou 11% nos últimos 6 meses. E a tendência não é para baixar. O que nós vamos ter, e temos neste momento, com um nome encapotado, de crescimento sustentável e com a treta da manutenção da segurança social, etc., é o regresso da austeridade. Nós temos outra vez a Troika unida
sob a batuta de Medina, que vai continuar a causar danos na vida de Portugal e dos portugueses. Nós não podemos querer ser um país europeu com níveis de vida do terceiro mundo. Ou somos uma coisa ou somos outra. E nos momentos mais difíceis deste país, os trabalhadores têm sempre sido quem paga a conta, já que ao Partido Socialista é mais fácil estruturar as populações economicamente, fazer com que a classe média desapareça e que quem trabalha e recebe o salário mínimo não consegue sobreviver. E nós temos a vergonha neste país de haver pessoas que trabalham e que têm que ir aos bancos alimentares e a outras coisas do género porque não chega. É absolutamente infame. E o que nós vamos ter é o piorar da situação, porque de facto o Partido Socialista está cada vez mais insensível, cada vez mais vergado aos interesses do capital. Só para acabar, taxar os lucros pornográficos da Galp, não. Aumentar salários, nem pensar. Ricardo Freixal, há uma proposta feita pelo Governo que tem uma variação, então é variável em função do salário base, vai dos 8% para o salário mais baixo da carreira da função pública, até aos 2% para rendimento a partir de 2.570 euros brutos. Que comentário faz esta proposta feita pelo Governo e ao comentário e análise que o Bento aqui trouxe, naturalmente? Quero um comentário nomeadamente bruto. A escolha das escolhas feitas pelo Governo e pelo Partido Socialista. Está à espera de um comentário bruto ou de um comentário líquido? Um comentário líquido, tem de ser um comentário líquido, porque o programa não tem edição, não tem pós-produção. O programa não tem pós-produção, tem de ser mesmo líquido já. É pronto para o consumo. Bom, a questão social de vida em comunidade, quanto a mim, não deve só rodar em torno da questão salarial. E isto é redutor. Infelizmente a realidade, e não sou nenhum utópico, mas infelizmente a realidade é essa. E andamos aqui todos em volta do salário, quando há toda uma série de fatores que contribuem para a condição de vida de todos nós, que nos remetem obrigatoriamente para a discussão apenas à volta do salário, porque é com o dinheiro que nós nos governamos. E tem que ser o nosso dinheiro, do nosso salário, que vai pagar a educação dos nossos filhos, que paga a saúde, a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos, não aquela que o Serviço Nacional de Saúde devia assegurar com aquilo que nós pagamos dos nossos impostos, das retenções nas fontes e daquilo que as empresas, sejam os particulares que as empresas pagam, e que muitas vezes são recursos que são muito mal utilizados. E como esses recursos são muito mal utilizados, nós cada vez o bolo é menor, e depois estamos sempre aqui numa situação que a economia gira toda em volta de necessidades que são crescentes e de recursos que são escassos. E são cada vez mais escassos quanto mais mal utilizados são. Portanto, eu dou comigo ao Luís Matias aqui, e quando me ouço depois dos programas correrem na rádio, às vezes a questionar aqui a minha participação, porque parece que andamos sempre a dizer todos a mesma coisa todos os dias. Mas o problema, de facto, aqui é de falta de estratégia, é de falta do aparelho produtivo a gerar riqueza. Riqueza essa que possa ser distribuída não com os míseros. Eu sou muito humilde naquilo que recebo, naquilo que tenho à minha disposição. 50 é melhor que 0, mas é pouco, de facto. E 760 é melhor que 705 ou 706, mas é pouco, naturalmente. Ninguém pode viver com uma condição normal com esse parco rendimento. E depois, o salário, que devia ser qualquer coisa que tabelava, enfim, a remuneração pelo trabalho de uma forma justa,
é uma arma política e as pessoas com menos escrúpulos utilizam o salário mínimo como tabela para, enfim, para garantir precariedade no trabalho aos outros, porque precariamente estão e têm menos capacidade, e vivendo mal andamos todos aqui à volta da questão salarial. Portanto, eu acho de facto que ouça, é justo, na atual conjuntura, é justo que nós todos ambicionemos ganhar mais porque não conseguimos. O Bento perde, este é um exemplo, eu sei que o Bento referiu como exemplo, perde capacidade de compra à função pública e perde os particulares e perde tudo. Sim. Agora, do ponto de vista da comunidade e do tecido, eu não coloco as coisas como o Bento estava a colocar entre a luta de classe, entre o capital e o trabalho, por um lado e por outro. Não, as coisas são fatores que intervêm no processo produtivo. E, portanto, as empresas, quando são sérias no seu modo de produção e quando são sustentadas, se calhar, a grande parte delas, a mão de obra é aquilo que neste momento menos pesa. Por exemplo, na minha atividade, agrícola, a mão de obra, há outros fatores que pesam muito mais do que a mão de obra. Nomeadamente também a tributação, porque se me derem largas à tributação, se calhar, eu consigo muito mais, com um superávit maior, oferecer melhores condições de trabalho. Considera melhor então que remuneração poderia haver simultaneamente uma proposta de mudança também na fiscalidade? Não, tem que haver. Não, mas não só. Luís Matias, sim. espere. Não só na fiscalidade, mas em tudo aquilo que é a estratégia de geração de riqueza que possa tornar menos dependente a vida daqueles que estão no tecido social, no tecido ativo, apenas dependentes de um parque aumento de 2, 3, 4%. As coisas tinham que ser. Devia haver riqueza criada de uma forma diferente, e aí passa também pela fiscalidade, passa pelo apoio ao investimento, enfim, por uma série de coisas, que tornasse menos dependente, isto com seriedade, que tornasse menos dependente o trabalhador apenas dos aumentos salariais percentuais que lhe vão fazer face à inflação que é galopante neste momento. Não é? Ouçamos o Alberto Magalhães sobre esta análise, sobre esta notícia do aumento e a proposta de aumento feito pelo Governo para a função pública. Alberto, que comentário fazes a esta proposta o meu primeiro comentário, em escalão, digamos assim? O meu primeiro comentário vai para o Bento, que falou em 80 e tal por cento de trabalhadores. 83%. Hã? 83% dos funcionários públicos vão perder e pensionistas vão perder. Era só para dizer, Bento, que o público é mais otimista do que tu. Diz que 70% dos trabalhadores do Estado terão atualizações inferiores à inflação prevista. Não 83%, mas 70%. E apenas 30% conseguirão algum ganho de poder de compra. Portanto, era só para dizer que há aqui uma discrepância de números que a gente tem que estudar. O que é que eu posso dizer? Os meus são do Diário de Notícias. A ministra Mariana Vieira da Silva diz que o combate ao custo de vida não é feito só através dos salários, que o governo tem tomado várias medidas, incluindo nos combustíveis, no preço do gás, etc., para minorar o custo de vida. E que o aumento de salários pode provocar o aumento da inflação. Eu não vejo, nunca percebi bem esta teoria, porque quando aplicada aos trabalhadores do Estado não estou a ver como é que, a não ser pelo facto de haver mais dinheiro em circulação e, portanto, poder aumentar a inflação. É aquela teoria da zona que os pobres gastam mal o dinheiro. Exatamente. Não, é a teoria de que havendo mais uma maior massa de dinheiro em circulação, há tendência para as coisas aumentarem de preço. Comprar bitcoins. Malta vai toda para as Bahamas e comprar bitcoins. Eu, em relação a isso, gostava de introduzir aqui uma outra variável para a segunda volta. É que, em entrevista à Lusa, hoje, Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o TAU, que é uma coisa que trabalha junto do Parlamento,
e que devia ser uma unidade técnica e não se meter em políticas em princípio. O que é certo é que o Rui Nuno Beleiras dá uma entrevista à Lusa que é tudo menos técnica e é política. E o que é que ele diz? Diz coisas acertadas e outras talvez menos acertadas, mas algumas a mim parecem-me acertadas e corajosas. O que ele diz é o seguinte: o Estado não pode ser o salvador de toda a gente. Toda a gente e todas as empresas querem que o Estado as salve, querem que o Estado combata a inflação, minorando os efeitos da inflação. Mas ele diz: o Estado tem de garantir patamares mínimos aceitáveis de coesão social, concentrar os seus apoios redistributivos nas famílias com menores recursos, mas deixar o resto pulsar e responder aos estímulos que preços relativos mais altos criam, provocando a substituição de comportamentos. Isto é, ele diz que esta coisa de ir atrás da inflação, fazer, como ele diz, uma enorme histeria no discurso público sobre a inflação, acaba por ser prejudicial, visto que o problema não é só da inflação, e há outros problemas, e temos que reduzir o problema da inflação à sua verdadeira natureza. A mim parece-me sobretudo sábia a parte em que ele diz que o Estado não pode ser o salvador de toda a gente. Toda a gente quer subsídios do Estado, toda a gente quer aumentos do Estado, toda a gente quer ajudas do Estado. E o Estado não chega a tudo. Eu queria introduzir isto para ver o que é que os meus companheiros dizem. Bem, o desafio é feito pelo Alberto. Temos muito pouco tempo, portanto tem de ser mesmo uma volta muito rápida. Bento Anastácio. Muito rápido. Eu ouvi também as declarações deste senhor na Jornal da Uma, o que é que foi, e ele segue a linha da sua anterior, da anterior titular deste cargo, que é técnicos a opinar sobre a governação de um país. Opina sobre a governação do país quem é eleito para isso. Eu posso opinar porque sou aqui um cidadão comum. Agora, quem é responsável, quem tem estas responsabilidades, não pode emitir, ou por outra, não deve emitir este tipo de comentários. Não estou a pôr em causa a liberdade de expressão de quem quer que seja, mas há meios termos, assim como o Presidente da República não pode dizer determinadas coisas, há algumas coisas, outros titulares também não. Ora, mas aqui nestas coisas, nós vamos, depois quando nós olhamos para as propostas do Governo, eu vou só pegar num exemplo que é o dos combustíveis. E depois nós olhamos para as faturas e vemos uma quantidade de taxas e taxinhas que a gente não entende muito bem. Depois o Primeiro-Ministro vem dizer que baixa para 6%, mas a gente olha para aquilo e só vê lá um bocadinho a 6%, o resto todo é 23%. E depois existe uma coisa que eu agora não estou a ser irónico, vou mesmo pedir aos meus colegas ou aos nossos ouvintes que me expliquem para que raio serve, para onde é que vai o dinheiro de uma coisa que se chama taxa de carbono, que inflaciona estupidamente os preços. Eu não consigo perceber para onde é que vai esse dinheiro, o que é feito com esse dinheiro. Há uma especulação internacional numa bolsa de carbono, mas o que é isto? Então, é só uma... Eu nunca entendi, isto é só uma forma de sacar dinheiro à malta, ou porque ainda não vi nenhuma mudança energética que tivesse sido feita a partir do dinheiro que nos sacam para a taxa de carbono. E pronto, isto Sim, é mesmo assim. Eu gostava que alguém me explicasse isso. Deve ser para plantar árvores. Pá. Ricardo Freixal. Não dei por ela. Ricardo Freixal, sobre este comentário feito pelo técnico da UTAU, estas intervenções e a forma como lidar com a inflação e a expectativa de que o Governo possa intervir em todos os setores que lhe pedem ajuda. Eu já disse aqui muitas vezes aos microfones neste programa que eu eventualmente representarei aqui o povo o mais desinformado e o mais leigo possível em determinado tipo de matérias. Eu não sei o que é o UTAU e não sei quem é o senhor da UTAU e fui agora transportado para a discussão acerca de algumas afirmações que o senhor proferiu. Ora bem, Bento,
ao governo, a quem governa, não compete publicitar a governação, compete-lhe governar bem. Estamos nós cá para analisar se as coisas são boas ou não. Portanto, isto é ser juiz em causa própria e ante mal. Não sei qual é a experiência de vida, de atividade empresarial e de vida vivida do senhor Doutau, mas só a forma arrojada com que diz que o Estado não pode salvar toda a gente. Nós não queremos que o Estado salve toda a gente. Não queremos um Estado omnipresente. O que não queremos é um Estado que asfixie. Queremos um Estado que eventualmente que nos oriente, que regule, mas o regular não é extorquir a torto e a direito. A torto e a direito. Porque, e vamos pegar aqui apenas na fase do carbono. O carbono é qualquer coisa que tem que ser usado em termos de balanço. Ou seja, se cobram-nos taxas pelo carbono, então e a quem é que se pagam taxas por quem não emite carbono ou porque é sustentado nas suas práticas, seja na indústria, seja no comércio, seja nos serviços? Nada. Portanto, isto é nitidamente um Estado. Isto contraria e vai em sentido completamente contrário àquilo que o senhor tal, que devia levar tal para as palavras que diz e para as coisas que diz, que profere, porque fala-las publicamente e podia ter responsabilidades nisso. O Estado não pode asfixiar, porque se o Estado não asfixiasse, não pode salvar toda a gente, não, mas não pode matar toda a gente. Ou não pode matar lentamente, que é aquilo que faz muitas vezes. Portanto, vamos com o estabelecimento de políticas que possam proporcionar atividade geradora de riqueza que possa ser distribuída. Esta é a questão. Acho que isto é tão imediato até para mim, que sou um leigo na economia. Mas isto é imediato. E, portanto, nós não queremos, nós não estamos aqui a pedir de esmola ao Estado, não. Agora, o que queremos é que o Estado seja um Estado capaz, um Estado que governe, que tenha estratégia, que estabeleça políticas, que proporcione a criação de atividades, que regule, que faça tudo isso e neste momento os governos que estão no Estado fazem tudo menos isso e depois têm uma dialética e uma capacidade para ludibriar que por vezes roça o descaramento, não é? São descarados. E é contra isso, enquanto tivermos situações destas, de facto, andamos aqui muito mal. Ricardo, tenho de passar para o Alberto Magalhães para concluirmos, porque já estamos no limite. Desculpa, Bento diz. Sabes para que é que serve a taxa de carbono? Não, é para sacar dinheiro. Fica mais uma pergunta. Dinheiro. Alberto, tu lançaste esta volta com uma pergunta e o Bento junta mais uma, mas preciso que concluas. Temos que fechar concluindo rapidamente. Eu acho que o Ricardo levou a coisa para um extremo que não era bem isto. O técnico da UTAL tem toda a razão. O Estado não pode ser o salvador de toda a gente. Não quer dizer que extorca toda a gente. Mas, Alberto Magalhães, deixa-me lá agora falar um bocadinho também. Agora, eu concordo perfeitamente com o Rui Baleiros quando ele diz que o Estado tem de garantir patamares mínimos de coesão social e tem de concentrar, sobretudo esta parte, tem de concentrar os seus apoios redistributivos nas famílias com menores recursos. Por exemplo, é que os 125 euros por pessoa no ativo, mais os 50 euros por cada filho, para quem ganha menos de 2.800 euros, a mim não me faz sentido absolutamente nenhum. É dinheiro deitado à rua para talvez angariar alguns votos na classe média, mas não faz sentido absolutamente nenhum que numa época de aperto, numa época de alta inflação, de guerra, etc., se anda a gastar dinheiro mal gasto. Se anda a gastar dinheiro com quem não precisa. Ou com quem não precisa tanto como outros. Acho que os recursos devem ser gastos parcimoniosamente e com quem precisa deles, efetivamente. Assim chegamos ao final desta Torta e Direito. Na edição de hoje temos de terminar. Bento, já ultrapassamos o nosso tempo, peço desculpa. Era só para perguntar ao Alberto se ele sabia para que é que servia o nosso dinheirinho da taxa. Da taxa de carbono. Bem, a taxa é um castigo. É um castigo
para quem lança carbono na atmosfera. É um castigo, pronto. Vamos procurar a resposta. Logo se vê para onde é que ele vai, mas para já é um castigo. Nós vamos procurar a resposta e o encontro está marcado consigo aqui na DNFM, sempre à terça-feira e também ao sábado às 18 horas, para ouvir na página dnfm.com, sempre que quiser, no formato podcast ou em vídeo no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde e boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.